castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar nessa manhã de domingo, aqui nesse momento especial de palavra, nesse momento especial de pregação da palavra de Deus na comunidade luterana do Fundo Canoas. Muito bem-vindo, tu que nos assistes, tu que nos dás a honra da tua companhia, tu que nos dás o privilégio de podermos chegar até na tua casa. Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe a tua vida. É uma satisfação, é um prazer, é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus contigo nesta manhã. Palavra esta que Deus já falou ao meu coração, que Deus já trouxe instrução a mim, que Deus já trouxe questionamento, trouxe desafio também para mim. Eu te saúdo nesta manhã em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome de quem nós estamos aqui reunidos, em nome de quem também nós chegamos até na tua casa para trazer até ti a palavra do Senhor. No dia de ontem, 11 de setembro, nós completamos 20 anos do atentado terrorista contra as Torres Gêmeas no World Trade Center em Nova York. Foi um dia em que o mundo parou, ou dias em que o mundo parou. Aquelas imagens daqueles 20 anos atrás, daquele avião se aproximando da torre e ninguém podendo fazer nada, e aquele avião adentrando a torre, a segunda torre, né? E mais tarde, 2 horas depois, as torres ruindo, aquela montanha de fumaça, o mundo parou em choque, perguntando-se o que estava acontecendo. E simultaneamente também, no Pentágono, um outro avião também caía, e o quarto avião que foi então sequestrado para ser usado nesse atentado terrorista, ele caiu num campo. Mas, resultado, ninguém dos que estavam nos aviões sobreviveu àquela tragédia e mais de 3.000 pessoas perderam a sua vida naquele momento. Mais de 3.000 pessoas naquele dia vieram a óbito por conta dessa enorme tragédia. E quem viveu isso? Eu estava na faculdade, eu estava no meu 2º ano de faculdade de teologia. Quem viveu esse momento concorda comigo que o mundo mudou depois daquele 11 de setembro. Todos aqueles que viveram aquele dia, todos aqueles que experimentaram o mundo antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro, hão de concordar comigo que o mundo está diferente. O mundo está assustadoramente diferente. O mundo está, depois do 11 de setembro de 2001, o mundo está bélico. O mundo está vivendo um momento de tensão. Constantemente existe a ameaça de guerra, existe a ameaça entre extremistas. Existe uma minoria extremista que consegue deixar o mundo em alarme. Existe uma minoria extremista no Oriente, outra no Ocidente, que estão constantemente como cães raivosos, prontos a atacar um ao outro. O mundo, depois de 11 de setembro de 2001, está muito mais perigoso, está muito mais bélico, explosivo, impaciente, assustadoramente mortal. Talvez alguns que me assistam nesse momento nem eram nascidos em 2001, mas para mim, como jovem, eu tinha na época 19 anos de idade, eu fiquei assustado quando eu vi aquela situação e a repercussão que isso trazia. E hoje, passados 20 anos, a gente começa a olhar para trás e perceber o que isso trouxe para o mundo. O mundo está mais nervoso, o mundo está agitado, o mundo está bélico, o mundo está dividido entre extremistas. De um lado, extremistas religiosos, do outro lado, extremistas políticos que querem de alguma forma manter as suas hegemonias e por aí vai. Esse conflito terrorista, na minha visão, tornou-se também um conflito religioso entre duas grandes religiões ou representantes de duas grandes religiões.
o mundo está perigosamente mortal. O mundo está perigosamente letal. O mundo está tenso depois do dia 11 de setembro de 2001. Depois desse período também do atentado às Torres Gêmeas, do World Trade Center, também houve o boom das redes sociais. É muito interessante a gente perceber os fenômenos e as épocas e as datas e o transcorrer dos acontecimentos. Depois de 2001 também nós tivemos o boom das redes sociais. Nós tivemos o boom do Facebook, nós tivemos o boom Antes do Facebook era o Orkut, os mais antigos aí lembram do Orkut, né? Talvez ainda tenham tido uma conta no Orkut. Agora, mais recentemente, Instagram, Facebook continua, né, firme e forte, WhatsApp e outras redes mais que eu nem conheço, porque afinal de contas são tantas formas de comunicação virtual. E esse boom da comunicação virtual, esse boom das redes sociais, que de social tem muito pouco, elas são virtuais, o boom dessas redes trouxe também consigo uma explosão de ódio, que é tudo reflexo de um mundo que está tenso, de um mundo que vive em guerra, de um mundo que vive de maneira letal, de um mundo onde viver é estar constantemente sob ameaça. Talvez nós aqui no Brasil não sintamos isso, mas nós sentimos também o clima tenso no ar, de pessoas que de um lado e de outro se agridem, se machucam, se ferem, falam demais e por aí vai. O mundo depois de 11 de setembro está perigosamente violento. As redes sociais estão perigosamente violentas. E as pessoas atrás das telas, elas têm a coragem de escrever coisas, escrever sobre assuntos e fazer postagens que certamente, olho no olho, as pessoas teriam muita dificuldade ou não teriam coragem em dizer o que elas pensam. Mas quando elas estão atrás da tela, parece que elas então incorporam alguém que elas não são na presença física, no olho no olho. O mundo está violento, o mundo está agressivo, as pessoas estão se destruindo através daquilo que elas falam. Tudo reflexo de um mundo que está dividido em extremos religiosos, extremos em que as pessoas estão se entrincheirando e estão sendo entrincheiradas, num mundo onde a gente perdeu o bom senso. O mundo está violento. E esse problema da violência na fala, esse problema da violência nas redes sociais, esse problema da agressividade não é um problema atual. Se a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vai ver que Tiago, o apóstolo Tiago, já precisou conversar com os cristãos do seu tempo sobre a utilização da língua, sobre a utilização desse dom que é a comunicação, da utilização correta desse dom que pode gerar vida ou pode gerar morte, pode ser vital como pode ser também letal. Te convido a acompanhar então a leitura bíblica da palavra do Senhor para o dia de hoje, que se encontra em Tiago, no capítulo 3, os versículos 1 a 12, que dizem o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse texto de Tiago é o texto que ele escreve É o texto que ele escreve não para uma comunidade cristã específica, diferentemente de Paulo, que escreve as suas cartas para a comunidade cristã de Corinto, de Filipos, de Colossos. Tiago escreve a sua carta para os irmãos que estão na diáspora. O que é isso? São irmãos cristãos que estão espalhados em diversas cidades da Ásia, em diversas cidades do Oriente. E essa carta de Tiago, então, ela deveria ser levada de comunidade em comunidade como uma fonte de instrução, uma fonte de vida, uma fonte de orientação para a vivência da comunidade, para a vivência da fé cristã. E nesse sentido, então, Tiago aborda um problema que era comum nas comunidades. Os assuntos que Tiago aborda na sua carta são assuntos comuns àquelas comunidades. Assuntos que vira e mexe apareciam, que vira e mexe geravam alguma confusão. Ele aborda a questão da fé e das obras, por exemplo, na sua carta. E ele aborda também a questão da utilização da língua, do cuidado que a gente deve ter com a língua. E a primeira coisa que o Tiago faz é chamar a atenção para o cuidado que se deve ter quando se aspira o desejo de ser, quando se aspira ao ensino, ao ministério da palavra, quando se aspira na comunidade o desejo, quando se aspira a ser pregador, melhor dizendo, né? Ele diz, olha, cuidado, porque aqueles que ensinam, aqueles que pregam, eles serão cobrados com muito mais rigor. Eu, quando leio isso, eu fico também tremendo um pouquinho. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele deseja de nós, pregadores, que nós sejamos aqueles que trazem palavras de libertação, palavras de cura, palavras de exortação, palavras de ânimo, palavras, enfim, que tragam ao ser humano a consciência de quem ele é e de quem Deus é. E por isso nem todos aqueles que saem por aí pregando verdadeiramente estão pregando o que é da vontade de Deus, estão pregando aquilo que é o evangelho da salvação. O evangelho que não liberta a pessoa para uma vida diferente, uma vida livre do pecado, uma vida livre daquilo que a torna infeliz. Não é evangelho. Porque muitas vezes o que acontece em alguns lugares é que se troca de fardo. Antes o fardo era o pecado, agora é o fardo da lei, tu não pode, isso, daquilo outro. O evangelho não é isso. O evangelho é a consciência de quem Deus é, a consciência da nossa condição e a consciência do que Deus fez por amor a mim e por eu estar na condição de pecador, estar na condição de estar separado de Deus. Por isso, o que eu quero trazer para ti nessa manhã é evangelho. O que eu quero trazer para ti nessa manhã é palavra de Deus, é palavra de vida, é palavra de libertação, é palavra de esperança, é palavra de ânimo. Tiago, ele começa a sua fala sobre o dom da comunicação, falando justamente sobre isso. Cuidado, não deseje
cuidado, porque serão mais cobrados aqueles que são os porta-vozes da palavra de Deus. Isso quer dizer que nós devemos nos desanimar? Talvez alguém que tenha vocação para o ministério não deve ser estimulado a ir para o ministério? É óbvio que deve ser estimulado, é óbvio que deve ser motivado a ir para o cemitério. Nós precisamos de mais pregadores sérios, comprometidos com a palavra. Mas nem todo mundo tem dom para isso, né? Nem todo mundo que está aí pregando prega por vocação, nem todo mundo que está aí pregando prega por amor ao Evangelho. A gente sabe disso, vamos ser sinceros. Mas Tiago continua dizendo, olha, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, é perfeito ser humano, é perfeito homem, é perfeita mulher. Se alguém não tropeça no falar, consegue controlar também o corpo todo. Consegue isso? Eu não, eu estou muito longe disso. Nunca. Quando eu vejo, já falei demais. Quando eu vejo, já xinguei. Quando eu vejo, já fui agressivo. Quando eu vejo, já faltei com respeito. Quando eu percebo, eu já fui brusco. Quando eu percebo, eu já fiz o que Deus não queria que eu fizesse. Por isso, longe de ser perfeito. Mas precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre isso. Ninguém sincero, ninguém que for sincero consigo e com Deus vai dizer assim, eu não tropeço no falar. E sabe por que a gente vive nessa condição de, por mais que a gente cuide, por mais que a gente preste atenção, sabe por que a gente às vezes fala demais, às vezes a gente perde a paciência e xinga alguém? Sabe por quê? Porque em Gênesis 3, quando é relatado que o ser humano se afasta de Deus, também lá a comunicação foi um dos motivos da desgraça humana. A serpente, ela vem até a Eva e ela fala uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é uma verdade, portanto é uma mentira. E a Eva se deixa levar, e o Adão se deixa levar, e o casal que Deus cria, homem e mulher, o ser humano, a humanidade que Deus cria, se afasta de Deus. E aí começam os problemas de comunicação também entre o casal. Porque a Eva, o Adão, quando questionado, diz que foi a Eva que deu para ele. A Eva, por sua vez, acha um jeito de fazer uma meia-culpa só e diz que foi a serpente que enganou ela. Os problemas de comunicação, as dificuldades de comunicação começam aí. As dificuldades de comunicação começam aí. E por isso, nós hoje vivemos na condição de pecadores, e de pecadores que não conseguem ser perfeitos na sua fala, que não conseguem não tropeçar. Na condição em que nós estamos de pecadores, nós estamos sendo constantemente condenados pela nossa própria língua. E é interessante a gente perceber que logo mais adiante Deus dá um mandamento para o povo de Israel, que também é mandamento para nós hoje, que é o 8º mandamento, onde então é dito, não dirás mentiras para com o teu próximo. O Evangelho é a verdade, o Evangelho é vida. E por que então a gente acaba tendo que ter um mandamento desse que diz não diga mentiras? Porque na condição de pecador é muito mais fácil mentir que falar a verdade. E por isso Deus nos dá o 8º mandamento, onde Ele diz, não dirás mentiras contra teu próximo. No Novo Testamento, Jesus também vai dizer para nós que a gente pode usar a fala, esse dom da fala, para matar pessoas. Por exemplo, quando Jesus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, qualquer que chamar o seu irmão de tolo é digno de juízo, é digno de julgamento. Qualquer que xingar o seu irmão, qualquer que disser, que insultar o seu irmão, está sujeito ao fogo do inferno.
Ou seja, nós podemos matar com as nossas palavras. Por isso a questão da comunicação é tão importante. Por isso a gente precisa entender que Deus está preocupado sim com a utilização que a gente faz da nossa língua. E Tiago vai dizer, olha, a língua está situada entre os órgãos do corpo humano, mas acaba destruindo o corpo humano. Por isso, na abertura desse culto, tu pudeste ver o flyer, né? O flyer do culto, né? Onde diz vital, letal, pequena e perigosa. A língua é pequena, é um órgão pequeno, comparado com outros órgãos, é um órgão pequeno. Mas é um órgão complicado de se manter no seu devido lugar, não é verdade? Tiago vai dizer, olha, a língua coloca fogo nas coisas. A língua destrói o próprio ser humano. A língua destrói a própria vida humana. A língua incendeia por onde passa. Uma fagulha coloca fogo num monte de coisa. E muitas vezes uma palavra mal colocada por um dos cônjuges é o motivo para a família toda estar encrencada. Precisamos cuidar da nossa língua. Precisamos entender que a língua revela muito sobre nós. A língua revela muito sobre quem tu és. A língua revela muito sobre quem eu sou. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é a ciência. Quem diz isso é o Senhor, Jesus de Nazaré. Quando ele diz assim, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, a gente, através da nossa fala, através da nossa maneira de falar, através da nossa linguagem, a gente fala do que está cheio o coração. Por exemplo, a gente conhece alguém que é orgulhoso no seu jeito de falar. A gente conhece alguém que é arrogante no seu jeito de falar. A gente conhece alguém que é humilde no seu jeito de falar. A língua fala muito mais do que está sendo dito. A língua revela o que está aqui dentro do coração humano. Por isso, Jesus, sabendo disso, e não precisa de muita ciência para a gente perceber isso, basta observar as pessoas, basta a gente se observar, de que Jesus está certo quando ele diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Tiago vai nos alertar para o perigo da gente usar a língua do jeito errado. E ele fala isso para a comunidade cristãs. E ele está falando isso também para nós hoje, luteranos aqui da comunidade do Fundo Canoas, mas também pessoas cristãs de qualquer denominação, em qualquer lugar desse país e do mundo, porque a internet agora nos coloca na porta de pessoas, dentro da casa de pessoas que a gente sequer imagina. É para nós que Tiago está falando isso. É para nós que a palavra de Deus vem e diz, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. O que Tiago deseja com o seu alerta é dizer, olha, a nossa língua precisa estar sob controle. A nossa língua precisa estar sob controle. Porque senão, ao invés de a gente prestar culto a Deus, ao invés de a gente prestar serviço a Deus com a nossa vida, a gente presta um desserviço a Deus através da nossa vida. Por exemplo, quando nós temos a coragem de pegar as nossas telas de smartphones e escrever nas redes sociais xingamentos, agressividades, palavras de maldição, palavras de condenação para pessoas, primeiro que nós estamos matando. Segundo lugar, que nós não temos o direito de fazermos isso. E, por conseguinte, será que teríamos a coragem de fazer essas mesmas acusações, essas mesmas falas, quando estivéssemos de frente, olho no olho? Tivemos aí um imbróglio essa semana por conta das manifestações de 7 de setembro. É vergonhoso a gente acessar as redes sociais e a gente vê o nível das conversas. Eu custo acreditar em algumas postagens, porque algumas pessoas eu conheço.
conheço dentro da igreja, fora da igreja. Não dá. Não dá. A gente precisa entender que o que não pode ser dito olho no olho, também não deve ser dito em rede social. Tema muito atual. Se eu não tenho a coragem de dizer, chamar alguém de ladrão, olhando no olho da pessoa, então eu não posso fazer também, olhando numa tela e postando. Dá para me entender, queridos? Dá para me entender? A língua precisa estar sob controle. E a língua não é somente o que eu falo, mas é também o que eu escrevo. É também o que eu posto. As nossas postagens nas redes sociais, elas falam muito mais do que as palavras, muitas vezes, que acompanham aquelas postagens. Por isso a língua é pequena, perigosa. E o apóstolo Tiago ainda nos ajuda a perceber que da mesma fonte não pode brotar bênção e maldição. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, então a minha boca não pode ser um poço de maldição. Precisa ser um poço de bênção. E por isso é tão chocante, ao mesmo tempo tão revelador, aquilo que Jesus fala, que a boca fala do que está cheio o coração. E quando Jesus diz isso, ele está apontando para três questões importantes para nós. A primeira delas é, quando Jesus fala, porque a boca fala do que está cheio o coração, Jesus está dizendo que a língua revela quem é o nosso Deus. A gente conhece um idólatra pelo jeito de falar. Alguém que tem no seu carro o seu Deus, a gente conhece no jeito de falar, não precisa nem ver o carro dele. Alguém que tem o seu dinheiro como o seu Deus, a gente conhece no jeito de falar. Alguém que tem na sua estética, na sua aparência, na sua beleza o seu Deus, a gente percebe no jeito de falar. A língua revela quem é o Deus da nossa vida. A língua revela quem é o Deus da nossa vida. As postagens nas redes sociais revelam quem é o Deus da nossa vida. As nossas falas revelam quem é o Deus da nossa vida. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pastor, tu está insinuando por um acaso, talvez tu esteja te perguntando, que o fato da gente cuidar da maneira que fala e falar de uma maneira que seja bênção para o outro, quer dizer que nós devemos omitir a verdade? Jamais. Jamais. A verdade precisa ser dita em qualquer instância, em qualquer lugar, seja no contexto familiar, seja no contexto profissional, seja onde for, a verdade precisa ser falada sempre. O detalhe é como a gente diz. O detalhe é como a gente diz. Se o cônjuge da gente chega na frente da gente com aquela roupa que a gente não gosta e pergunta, tô bonito? Tu vai dizer que está bonito? Tu vai estar mentindo. E provavelmente a maneira de tu falar não vai convencer o teu cônjuge. Agora, se tu disser assim, olha, tu tá bonito, mas certamente aquela blusa X ou Y, aquela camiseta X ou Y, aquele casaco X ou Y, vai ficar melhor em ti. O que vai acontecer? Tu vai ter falado a verdade, de um jeito delicado, de um jeito doce. E num outro momento tu vai poder dizer que eu odeio aquela camiseta velha. Em outro momento tu vai poder dizer, olha, eu não gosto dessa tua blusa. Tu entendeu? A questão não é não falar a verdade, a questão é falar a verdade de um jeito abençoador. E nós perdemos esse jeito abençoador. O nosso jeito é um jeito maldito, que é um jeito que machuca, que fere, que detona, que arrebenta, que acaba com o outro. Quando Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração, Jesus está dizendo que a boca, a nossa língua, revela quem é o nosso Deus. Jesus também está dizendo que a língua revela a nossa personalidade. E isso é verdade. Isso é uma grande verdade. A língua revela muito sobre a nossa personalidade.
Tem pessoas que são mais quietas, que são extremamente cuidadosas na maneira de colocarem as palavras, que pensam muito, que são extremamente polidas, delicadas. Esse é o jeito da pessoa, esse é o jeito que a pessoa tem de ser. Deus a fez assim. E tem outras pessoas, como esse que vos fala, que é mais... fala primeiro para muitas vezes pensar depois. E isso me traz muitas dores de cabeça, muitas vezes, porque às vezes eu percebo, não devia ter falado, não devia ter dito, não dessa forma. Mas isso revela também a criatividade do nosso Deus. Porque tem pessoas que são tão cuidadosas na hora de dizer alguma coisa que chega a deixar a gente nervoso, né? Agora, se todo mundo também fosse diretão, como esse que vos fala, no caso eu, também seria complicado, porque usando uma linguagem aí que o pessoal do interior utiliza, nós estaríamos nos esmerilhando, né, o tempo todo. Queridos, a personalidade é criação de Deus, é dádiva de Deus, mas a língua revela muito sobre a nossa personalidade e quem está no controle da nossa personalidade. E por isso nós precisamos também entender que uma outra coisa que Jesus fala quando ele diz a boca fala do que está cheio o coração, é que a nossa personalidade, a nossa língua revela a nossa personalidade e revela também a quem nós seguimos. Porque o Evangelho, quando ele encontra morada no nosso coração, quando ele encontra abrigo no nosso coração, quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, nós somos transformados também na nossa personalidade. Quer dizer que nós deixamos de ser nós? Não, não, jamais. Nós seremos eternamente como seremos, mas nós seremos melhorados, polidos, trabalhados. E antes, talvez, aquilo que era motivo para explosão, a partir do momento que o Evangelho invade o meu ser e me encharca totalmente com a presença do Espírito Santo, aquilo lá que me gera estresse, continua gerando estresse, mas continua gerando estresse que está sob controle e que é gerenciado de uma maneira que a minha língua não se torne maldita, mas sim bendita, abençoadora ao invés de amaldiçoadora. Tiago nos chama a atenção para a importância do cuidado com a nossa língua. E quando ele fala que a nossa língua é fogo, é fonte de iniquidade. Quando ele fala que a nossa língua incendeia todo o curso da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa língua pode estragar relacionamentos para todo sempre. A nossa língua pode marcar corações para todo sempre. Por exemplo, aquela criança que chega em casa com o seu boletim, hoje a galera nem traz mais boletim para casa, é tudo online, as notas estão todas acessíveis, o pai e a mãe podem ir lá acessar a hora que quiser. Mas eu sou da geração 80, a geração que levava o boletim para casa, o pai tinha que assinar. E muitos da minha geração tinham lá boas notas em 3, 4, 5 disciplinas, mas daí tinha uma nota lá que era meio tenebrosa. E aí, o que eu ouvia muitas vezes dos seus pais? Tá bom, mas esses 5 em matemática aqui não dá, né? É claro que os 5 não dá. Mas tem 6 disciplinas, 7 disciplinas, onde as notas estão todas acima de 8. Ou então a gente vê muitas vezes pessoas dizendo assim também: tu não vai dar nada na vida, rapaz, porque a gente vem de família pobre, tu tá achando o quê? Sabe, a nossa língua pode se tornar maldita, porque a pessoa ouve isso tanto até que ela acredita. De fato, eu nunca vou poder ir para uma universidade pública, disputar um curso que tem N candidatos por vaga, porque eu venho de uma família que não me deu boas chances de acesso a boas escolas, etc. e tal. E a pessoa acaba interiorizando. E isso é maldição. Isso é maldição. Porque os pais precisam entender que o seu papel também é de fazer os filhos irem além do que eles foram.
O papel dos pais é fazer com que aquela ideia da funda, aquela ideia do estilingue, em que tu consegue arremessar um pouco adiante do que tu foi. Muitos dos nossos pais não tiveram oportunidade de estudar, mas foram grandes incentivadores para que a nossa geração, a minha geração, anos 80, pudesse ir para um banco de faculdade. E a nós cabe estimular e abençoar as pessoas ao nosso redor para que elas entendam que elas podem ir muito além. E nesse sentido também, a gente vê a nossa língua sendo maldição para o nosso país. Como assim, pastor? Sim, a nossa língua pode ser maldição para o nosso país e ela pode ser maldição para o nosso estado e para a nossa cidade. Como a gente escuta muitas vezes, o Brasil não tem jeito mesmo, os brasileiros são tudo um sem vergonha. Alto lá, todos sem vergonha não. Tem aí uma turma que realmente se esbalda, mas também tem uma turma de gente que trabalha, tem uma turma de gente que estuda, tem uma turma de gente que lê, tem uma turma de gente que quer ver esse país dar certo. A gente pode ser maldição para o nosso estado quando a gente diz, porque estado bom é aquele, o nosso estado aqui é ruim. Ou a nossa cidade é... Às vezes utiliza-se até alguns palavrões para falar da sua cidade. É maldição. Sério, pastor? Sério. É maldição. A nossa língua, ela pode trazer bênção. Porque se numa cidade várias pessoas começam a dizer, olha, essa cidade aqui é ruim, essa cidade é ruim, essa cidade é ruim, daqui a pouco de fato vai dominar uma ideia de que a cidade é ruim, quando na verdade a cidade é como qualquer outra. Ela só precisa talvez de governantes sérios, de pessoas que elejam governantes sérios. Tu está me entendendo? A língua pode ser destruidora. E Tiago lembra os cristãos, para quem ele escreve, justamente disso. A língua é fogo. A língua pode matar, a língua pode destruir. E quando o Tiago fala lá na frente, pode por um acaso uma figueira produzir azeitona, com isso ele está dizendo, ou então uma videira produzir figos, ele está dizendo assim, olha, o que tu tem no teu coração é o que tu vai refletir através da tua fala. Se Jesus está no teu coração, então a tua fala também transmite isso. Agora, se tu está longe de Jesus, se Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador da tua vida, então, meu querido, não dá para esperar boa coisa. Porque Jesus nos dá uma outra visão da vida, Jesus nos dá uma outra visão sobre família, Jesus nos dá uma outra visão sobre casamento. Aliás, deixa de novo abrir um parênteses aqui. Nós, muitas vezes, podemos ser destruidores de casamentos que nem aconteceram ainda. Como assim? Se a gente sai por aí, até em tom de brincadeira, como muitas vezes eu já escutei, dizendo, porque casamento é a pior cadeia que tem. Eu já escutei isso. Porque quando tu está fora de casa, tu está em liberdade. Quando tu está dentro de casa, tu está em cárcere. Eu já escutei isso. O que tu acha que o teu filho, que a tua filha vai internalizar quando escuta um negócio desses? Se a tua experiência de casamento foi ruim, isso não significa que a experiência dos teus filhos e netos tenha que ser ruim. Simples assim. A nossa boca transmite o que temos dentro de nós. E a pergunta que eu faço é: o que eu tenho dentro de mim? É a presença de Jesus? É a presença abençoadora do Espírito Santo? É a presença do Evangelho? É a presença da Boa Nova que me tirou da condição de escravo da minha língua, que me tirou da condição de escravo do pecado, que me tirou da condição de escravo do inferno, para me trazer para o Evangelho? A minha língua reflete isso ou a minha língua reflete o quanto eu estou distante de Deus? Queridos, a língua é pequena e perigosa.
Mas na língua pode ter vida. A língua pode ser vital para alguém, como pode ser letal para alguém. Tudo vai depender de quem está no meu interior. Tudo depende de quem é o meu Senhor. Tudo depende de quem é o Senhor da minha vida. Se o Senhor da minha vida é Jesus, a minha língua, que é pequena e perigosa, apesar de ser pequena e perigosa, a minha língua precisa ser vital para as outras pessoas. Vital no sentido de dizer assim, eu nunca fui bom em matemática, mas tu pode ser bom em matemática, porque existem muitos professores bons, explicando bons conteúdos, não necessariamente na sala de aula, mas na internet. Tem caras que são feras aí. Começa a aprender com eles. A nossa língua precisa ser vital no sentido de dizer, queridos, a família é a melhor coisa do mundo. E a família, ela é a melhor instituição do mundo. Quando a gente se dispõe a fazer cada um o seu papel, a sua função para fazer dar certo. A nossa língua precisa ser vital na vida dos jovens e dizer assim, ei, saiam da inércia e façam alguma coisa, porque a mudança do país, a mudança da nossa sociedade não está em Brasília, não está em Florianópolis e não está na cadeira do prefeito. A mudança da nossa sociedade está com a gente. A mudança da nossa sociedade começa quando eu, com delicadeza, trato a pessoa que foi agressiva comigo, porque talvez ela tenha tido um dia de sequências de coisas ruins e ela não conseguiu aguentar o estresse e despachou o estresse em cima de mim, mas eu não preciso reagir na mesma medida. O problema do 11 de setembro, para a gente voltar ao início da nossa pregação, é que houve por muitos anos, já antes do 11 de setembro de 2001, pequenos mísseis que eram jogados de um lado para o outro no planeta. E aí, de repente, um dos lados se enfureceu e disparou contra os Estados Unidos. E isso botou o mundo em chamas. Queridos, se eu sou atendido com grosseria por alguém que está em algum lugar e eu não revido no mesmo nível, o fogo apaga. Tu me entendeu? Mas para isso acontecer, não é uma questão de personalidade apenas. Não é uma questão de autocontrole. É uma questão espiritual que tem a ver com o coração. Que tem a ver com o coração. Tem a ver com o que eu tenho aqui dentro. Tem a ver com quem eu sigo. Tem a ver com quem eu tenho como Deus na minha vida. Eu quero encerrar dizendo para ti que a língua é algo que precisa estar nas nossas orações constantemente. A língua e o dom da comunicação precisa estar nas nossas orações constantemente. Eu preciso entender que a língua pode ser vital na vida do outro, mas ela pode ser letal. E por toda a minha vida, por toda a minha existência, a língua vai ser um órgão presente na minha vida, pequeno, um órgão pequeno e perigoso, que precisa estar constantemente sob o senhorio do Senhor Jesus. Deus te chama nessa manhã a mudar posturas. Não escreve nas redes sociais aquilo que tu não teria coragem de dizer olho no olho. Não escreve nas redes sociais aquilo que tu não tem como provar. Não compartilha informações que tu não sabe a procedência e se são fidedignas. Porque se são fidedignas tem que ter provas. Chega. O Brasil está pegando fogo por conta da utilização inadequada da língua. Em todas as instâncias.
em todas as instâncias. Da cadeira do presidente, da cadeira do STF, da cadeira da Câmara de Vereadores, da cadeira da Câmara dos Deputados, da cadeira das Assembleias Legislativas, da pessoa que está ali pegando seu filho na escola, todo mundo está com os nervos à flor da pele, falando muitas vezes o que não deve. Não seja tu aquele que vai botar mais gasolina nesse fogo. Por isso, nessa manhã, o desafio é que nós consagremos a Deus o dom da linguagem, o dom da fala, que nós consagremos a Deus a comunicação, que nós consagremos a Deus a nossa língua, para que tenhamos casamentos melhores, relacionamentos pais e filhos melhores, relacionamentos sogro e sogra melhores, relacionamentos profissionais melhores, um clima de paz e harmonia no nosso país, coisa que a gente perdeu está fazendo bastante tempo. Tudo por causa da nossa língua. Que Deus nos dê a coragem de pensar sobre isso e de tomar atitudes de mudança, para que nós possamos de fato perceber que na língua reside vida e morte. Ela é bem pequena, bem perigosa, mas nela reside vida e morte. Ela pode ser vital, como ela pode ser letal. Que Deus nos ajude, e a minha oração é essa, que Deus te ajude, Deus me ajude a fazer da nossa vida um órgão vital para o outro. Amém. Queremos orar ainda. Senhor, ajuda-nos a entender que também a nossa língua precisa estar aos teus pés, não apenas o nosso coração. Senhor, que nós possamos, através da nossa língua, revelar o teu amor, a tua presença, revelar, Senhor, quem nós somos aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Brasil não precisa de pessoas que têm coragem de escrever coisas atrás das telas dos seus smartphones, notebooks e assim por diante. Mas que nós tenhamos, Senhor, o cuidado de usarmos a nossa língua para a vida, para vivificar as pessoas ao nosso redor, para vivificar as situações, as instituições e as circunstâncias. Senhor Deus, nós colocamos tudo aos teus pés, pedimos a tua ajuda, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua atenção, Deus abençoe tua vida, uma abençoada semana. Se está chegando a tua vez de tomar a tua dose da vacina, a tua segunda dose, por favor, não esquece, é importante tomar a vacina. Não vai atrás de notícias equivocadas. Vacina é vida, vacina é ciência a serviço da vida, vacina é bênção de Deus para nós nesse tempo. Cuida, continua mantendo o distanciamento, continua usando máscara, continua cuidando daquilo que falas e tenha uma vida abençoada e cheia de alegria. Um forte abraço e nos vemos então na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor. Nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.